Esses são os índios Yawanawás. Eles vivem numa área do estado do Acre, na floresta amazônica. Os Yawanawás são um dos 235 povos indígenas que mantêm contato com a civilização. O Brasil tem hoje uma população indígena de 817 mil pessoas. Índios que vivem em áreas rurais e nas cidades. Muitos desses povos preservam a cultura e a arte de seus antepassados. A gente olha para essas produções materiais dos índios e enxerga beleza, enxerga a arte, né? E essa arte é muito diversa porque os índios são diversos, né? Você tem mais de 235 povos no Brasil, cada um com uma tradição própria, com um jeito de estar no mundo, de entender o universo, de se relacionar, né, entre si, com a natureza, de modos muito particulares. E essa produção material deles é também muito particular. Mas esses objetos que chamamos de arte são considerados arte para o povo indígena? Para os índios, arte e artefato, né, são duas coisas que não estão separadas. Né? Para nós, a arte é uma coisa individual, né? Você tem que ter criatividade, né? Uma proposta que é sua. Agora, nas artes indígenas é diferente. Você não tem uma diferença entre o produto artístico e o seu uso. Né? As coisas são usadas, as coisas são úteis. Essas são as águas do rio Oiapoque, no extremo norte do Brasil. A região, chamada de Baixo Oiapoque, fica no estado do Amapá e abriga 4 povos indígenas. A escultura em madeira é uma das atividades mais expressivas entre os povos indígenas do Oiapoque. Entre os artefatos, bancos e esculturas ganham destaque em forma de bichos. Cada peça é coberta por pinturas geométricas que contêm dezenas de significados. Repare nessa escultura. Ela se chama Kayeb, que significa grande cobra cósmica. Suas formas foram inspiradas em um conjunto de estrelas. Os povos indígenas têm uma grande relação com o cosmos, com o mundo espiritual. E quem faz essa comunicação é o xamã, também conhecido como pajé. Muitas das artes indígenas não são o fruto de um artista específico, mas daquilo que é sonhado pelos xamãs, especialmente. Eles sonham, né, com seres sobrenaturais que os informam, né, sobre o modelo, sobre o que é bonito, bom fazer, sobre as cores a serem utilizadas, sobre os temas a serem enfatizados. E aí o xamã depois, né, ele fala com a sociedade, ele fala com os artistas, que eles então vão executar, né, digamos, esses artefatos. Esses são os índios Assurini. Vivem à margem direita do rio Xingu, no Pará. Um dos aspectos de sua cultura que chamou a atenção de historiadores e antropólogos é a variedade de seus desenhos geométricos. O grafismo dos Assurini é utilizado na decoração das peças de cerâmica e tecelagem. Mas é nos corpos dos índios que os desenhos ganham dimensão. Cada
padrão faz referência a elementos da natureza, como pele de onça e casco de jabuti. A gente percebe que nas diferentes culturas, a pintura corporal, que existe em todas as sociedades indígenas, né, com mais ou menos ênfase, ela não significa sempre a mesma coisa. Ela pode até significar coisas totalmente diferentes. E também está muito ligado à organização social. As crianças têm um tipo de pintura, as mulheres também, os homens têm outro tipo de pintura, segundo as ocasiões também, nos diferentes eventos. Então, a pintura acompanha muito a estrutura social. Hábeis na arte da cerâmica, as mulheres assurini buscam a perfeição em cada peça. Os índios, nas suas produções materiais, têm uma busca pela beleza, uma busca pela perfeição, né? Então, quando você vê um objeto, né, e um objeto é apreciado, inclusive dentro daquelas comunidades, é quando ele justamente atinge um grau de beleza, de perfeição, de rigor da técnica, de beleza estética, né? Então, isso é muito comum, né, no mundo indígena. A beleza da fauna se reflete em outra modalidade da arte indígena, a plumária. Os índios, principalmente da Amazônia, confeccionam grandes cocares que são utilizados em determinadas ocasiões ou para marcar a posição social de cada indivíduo na aldeia. Você pode reconhecer os diferentes povos indígenas pela sua arte plumária. Você também tem estilos muito diferentes, né? Tem uma arte plumária monumental, como os bororo, como os caiapó, como os carajá. Os bororo, por exemplo, a disposição das penas nos diferentes cocares, os diademas deles, corresponde aos clãs, né? A sociedade bororo era dividida em clãs e cada clã tem suas prerrogativas, né? Especialmente prerrogativas com relação às penas utilizadas e a colocação das penas num cocar também. Então, cada bororo sabe a que clã pertence tal cocar. Com tantas espécies de aves brasileiras ameaçadas de extinção, o governo brasileiro proibiu índios de vender artefatos feitos com penas. A solução foi inovar na matéria-prima. Os índios Caiapó, quando houve a proibição de usarem penas de animais, né, uma proibição do IBAMA, que você está proibido de usar restos de animais e comercializar artesanatos, fizeram cocares com canudinhos plásticos, né, mas mantendo o colorido, né, mantendo a disposição das cores, mantendo o formato, mantendo a forma de amarração. Esse cocar de canudinho, na verdade, é quase uma denúncia, né? Que os índios fazem, e um alerta para a gente, né, dessa questão da devastação da natureza. Veio através da arte indígena que você encontra a maior resistência, a maior afirmação da identidade indígena através dos tempos. E isso hoje mais do que nunca, né? Então, a arte indígena ela não morre. Ela não morre porque ela tem várias facetas, né? Várias funções, várias maneiras de expressar a realidade.